a mais um vídeo, né? O vídeo de número 3 do nosso estudo aprofundado dos 12 passos, né? No momento nós estamos no primeiro passo, nós já lemos a página 59, que é o terceiro capítulo, já lemos também a 59 até a 60, lemos também, semana passada, as páginas do capítulo 2, né? Há uma solução. Nós lemos as páginas 47 e 48. Dei uma passadinha lá no 11º capítulo, uma visão para você, para a gente ver aquele perfil lá, né, dos nossos companheiros, né? Altos, baixos, rico, pobre. Entre eles você fará um amigo para toda a vida, né? Falamos sobre isso no vídeo de número 3. E com essas leituras, que está dentro daquele conjunto de leituras que eu sugeri no vídeo 1, para que a gente conheça a característica de nossa enfermidade, já que essa é a função do programa, né? Que a gente transmita e conheça essas características para a gente ter, quanto mais informado sobre a doença que nos intimou, melhor serão as chances de recuperação. Nós já vimos com essas leituras que a doença é a doença da negação, que a doença é física, é mental, tudo lá na página 59, né? Ninguém gosta de admitir ser físico e mentalmente diferente. É a doença da ilusão, a ilusão de controle é que tem levado muita gente à loucura ou à morte, né? A ilusão está caracterizada na 59 e na 60, é fatal, nós já vimos que a doença é fatal, mata deteriorando, é progressiva, com o passar do tempo a gente está sempre pior e nunca melhor. Para se ter prejuízo bebendo, a única coisa que precisa é estar envelhecendo. Vimos que a doença é irreversível, não tem marcha ré. Uma vez que a gente picou o pepino, não tem mais pepino, tem pedaços de pepino, né? Somos como pessoas que perderam a perna nova jamais irão nascer. Vimos que a doença não escolhe que tipo de pessoas ela vai acometer, basta ser ser humano que pode ser vítima do alcoolismo. Nós vimos isso semana passada na página 47, para uma doença que não escolhe o tipo de pessoas que ela vai acometer, também uma irmandade que não faz acepção de pessoas. E vimos, por último, na semana passada, que a doença não contamina, mas contagia. A doença é contagiosa. Para cada um doente alcoólico, existe no mínimo 4 ou 5 codependentes, pessoas que sofrem diretamente devido à doença de alguém. Isso foi o que nós vimos nos vídeos 1 e vídeo 2. Hoje nós vamos aqui, eu vou para a página 50 hoje, vou pular a 49, porque a finalidade é a gente falar sobre as características da doença, mas o trechinho que eu vou pular aqui fala da abordagem, né, que o alcoólico está muito mais armado em condição de abordar outro alcoólico do que a família ou até mesmo um profissional, né? Os próprios profissionais veem isso, né, que nós estamos armados com fatos da nossa própria vida. Nós conhecemos cada canto da caverna escura do alcoolismo e só nós podemos entrar nessa caverna, dar a mão ao outro alcoólico e trazê-lo novamente para fora da caverna. Na 49, ele vai falar sobre a ideia de escrever esse livro. Como eu já disse no vídeo 1, o capítulo 2 já existia antes do livro Alcoólicos Anônimos. Foi o capítulo 2 que foi apresentado no jantar do Rockefeller, onde apurou uma ajuda, um empréstimo através das pessoas nos Estados Unidos mais ricas para fazer esse livro. Então, para a gente entender a 49, a gente tem que estar armado desses fatos, de saber que o capítulo 2 foi escrito antes. Por isso que a 49 fala da própria ideia de escrever o livro quando ainda não existia o livro, tá vendo? Quando ele fala assim, continuamos no caminho por onde temos ido, vamos fazer muito bom trabalho, mas vamos tocar apenas na superfície. Então a ideia é escrever um livro. Está se referindo ao próprio livro, né, o texto básico dos Alcoólicos Anônimos aqui, né? E fala que por necessidade, vamos falar de aspectos clínicos, aspectos religiosos, assuntos muito controversos. Mas por necessidade a gente aborda esses assuntos dentro da recuperação. E uma coisa linda no final, que como ex-bebedores problema, nossas próprias vidas correrão, como ex-bebedores problema, nossa vida consiste
a tolerância em relação à falha é o ponto de vista de outras pessoas, né? Como ex-bebedores, problema, nossas próprias vidas dependem de nossa constante preocupação com o próximo e da maneira com que possamos ser úteis. Então, eu vou ler aqui agora a página 50 e a 51 para a gente continuar esse estudo aí sobre as características da doença do alcoolismo. Diz assim a página 50. A intenção desse livro é responder especialmente... Vou começar no parágrafo de cima, né? Talvez você já se tenha perguntado por que todos nós, membros de A, é claro, ficamos tão doentes por causa da bebida. Sem dúvida, tem curiosidade de descobrir como e por que, apesar da opinião contrária dos especialistas, nos recuperamos de um estado mental e físico sem esperança. Se você é um alcoólico que deseja superar essas condições, pode já estar se perguntando o que preciso fazer, né, para recuperar. A intenção do livro é exatamente responder especificamente a tal pergunta. Nós lhe diremos o que fazemos. Lá na 88 vai estar escrito, lá vamos chegar lá no futuro. Mas antes de passar uma discussão detalhada, talvez seja conveniente resumirmos alguns pontos, tal como o compreendemos, que é o que nós estamos fazendo. Quantas vezes as pessoas nos disseram, eu posso beber ou não beber? Por que ele não pode? Por que você não bebe como um homem do bem? Ou então, para de uma vez, aquele camarada não se controla quando bebe. Por que você não tenta beber apenas cerveja ou vinho? Larga as bebidas fortes. Sua vontade deve ser muito fraca. Ah, ele pararia se quisesse. Nossa, ela é uma moça tão bonita, tão boa. Pensei que ele fosse parar por amor a ela. O médico avisou que a bebida vai matar ele. E mesmo assim ele volta a beber. O patrão falou que vai mandar ele embora. Ele bebeu novamente. Então esses são comentários habituais a respeito dos quais, né, a respeito dos que bebem, que a gente ouve o tempo todo. Por trás deles há um mundo de ignorância e equívoco. Percebemos que tais expressões se aplicam a pessoas cujas reações são muito diferentes das nossas. Então, como características de número 10, no alcoolismo, a gente vê que esse parágrafo da página 50 nos fala que é a doença da ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecer. As pessoas não conhecem muito a respeito do alcoolismo. Se passa uma pessoa de muleta, uma pessoa numa cadeira de roda perto de um grupo de pessoas conversando, as pessoas, nossa, que pena, sujeito bom, está doente, ficou enfermo. Mas se passa um cambaleando, um sendo carregado pelos filhos, por um amigo, né, é taxado de mau chefe de família, de pilantra, de sem vergonha, de irresponsável. E a experiência mostra que um é tão doente quanto o que passou primeiro. Mas há no mundo uma grande ignorância no sentido do alcoolismo. Então, o alcoolismo também é uma doença da ignorância, né, da desinformação, né, e não deveria ser assim, né? Mas temos bons profissionais hoje que tentam mudar esse quadro aí. Continuando aqui pela 51, ele diz o seguinte: e quanto ao verdadeiro alcoólico? Ele pode começar como um bebedor moderado, pode ou não tornar-se um bebedor habitual e forte, mas em algum estágio de sua carreira de bebedor, começa a perder o controle sobre seu consumo de álcool, a partir do momento em que começa a beber. Este é o camarada que tem deixado você perplexo, sobretudo quanto à sua falta de controle. Faz coisas absurdas, incríveis e trágicas quando bebe. É um verdadeiro Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Raramente está só um pouco alto. Está sempre bêbado, num grau maior ou menor de loucura. Seu temperamento, quando bebe, lembra muito pouco sua verdadeira natureza. Pode tratar-se de uma das melhores criaturas do mundo, porém deixe que beba um dia todo e ele, na maioria das vezes, se tornará desagradável e até mesmo perigoso. Antissocial. Tem a incrível capacidade de se embriagar exatamente na hora errada, sobretudo quando precisa tomar uma decisão importante ou cumprir um compromisso. Com frequência absolutamente sensata e equilibrada em relação a tudo, menos ao álcool.
nesse ponto é incrivelmente desonesto e egoísta. Em geral, possui talentos, aptidões e habilidades especiais e tem uma promissora carreira diante de si. Faz uso desses dons para construir uma brilhante perspectiva para sua família e para ele mesmo. E então coloca tudo a perder no impulso, com uma série absurda de bebedeiras. Ele é aquele indivíduo que vai para a cama tão bêbado que deveria dormir por 24 horas, mas logo cedo procura desesperadamente pela garrafa que não sabe onde deixou na noite anterior. Se suas posses permitirem, pode ter bebidas escondidas pela casa toda, para ter a certeza de que ninguém irá roubar todo o estoque para derramá-lo na pia abaixo. Quando as coisas pioram, ele começa a tomar uma combinação de violento sedativo e bebida, a fim de acalmar os nervos para que possam trabalhar. Chega então um dia em que simplesmente não consegue fazer coisa alguma, e mais uma vez se torna-se a embriagar. Talvez procure um médico que lhe aplicará morfina ou algum sedativo em doses decrescentes. Começa então a frequentar hospitais e sanatórios. Este não é de modo algum a descrição exata do verdadeiro alcoólico, pois nossos padrões de comportamento são variáveis, mas pode dar uma ideia aproximada de seu modo de ser. Por que ele comporta assim? Centenas de experiências já lhe mostraram que um gole significa outra queda, com todo o sofrimento e humilhação que traz consigo. Por que ele toma esse primeiro gole? Porque não consegue ficar sem beber? Para onde foi seu bom senso, sua força de vontade, que ele ainda consegue, às vezes, demonstrar em relação a outros assuntos? Bom, esses parágrafos ali da 51 e 52, né, ele mostra que existe, né, se a gente ler com calma o parágrafo da 51, a gente vai perceber que há uma progressão nesse relato do alcoolismo aí, do alcoólico em questão, né? Ele começa com probleminha e termina lá com sanatório. A gente vai ver a progressão. E a mudança de personalidade que acontece, até sugerido aí um filme, um livro bacana, O Médico e o Monstro, que é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? E o descontrole, e o interessante dessa história é que, embora tenha esse relato aí, é importante a gente frisar que o alcoolismo não respeita a trajetória. Por isso que ele fala, isso não é exato a carreira do alcoólico. Não quer dizer que o alcoólico vai progredindo assim até chegar à morte. Principalmente em nossos dias, tem muitas pessoas morrendo prematuramente. Nos primeiros porres já encontram com a morte. Então, o alcoolismo não respeita a trajetória. O indivíduo vai passar para o hospital, vai passar para o clínico, vai dormir na rua, vai sentir mal, vai perder o emprego. Não necessariamente. Então, é importante frisar que o alcoolismo ele não respeita a trajetória nesse sentido, embora, né, dentro dessa história progressiva, esse alcoólico, ele conseguiu, nos nossos dias, quando eu era criança, a maioria dos alcoólatras que eu via eram pessoas de bem de idade, né? Nos meus dias hoje, quando se depara com um morador de rua, tem 30 e poucos, 40 anos, né? Por inúmeros fatores, atualmente não se consegue envelhecer mais bebendo. Dificilmente o indivíduo vai experimentar essa progressão de 0 a 10, vamos dizer assim, que diz esse parágrafo aí, né? Mas uma das características é o beber incontrolável, que está relatado no primeiro parágrafo que eu li, né? Toda pessoa que quando começa a beber não sabe parar, ela deve evitar começar. E o que dá início é o primeiro gole, né? É preciso evitar o primeiro gole, é ele que dá início, né? Ninguém vai, se não houver o primeiro, então o segundo, então o terceiro, consequentemente, a pessoa não vai ficar embriagada. Então, o primeiro gole é como diz um livro de uns amigos, né? É o gatilho que sempre dispara. Depois que você joga uma roda morra abaixo, tem que torcer para ela fazer menos estrago, não consegue mais parar. E assim é o alcoólico, né? Ele não consegue mais parar depois que ele dá início à sua bebedeira. Continuando aqui, ele diz assim, talvez nunca encontraremos uma resposta completa para essas perguntas. As opiniões variam consideravelmente quanto ao motivo pelo qual os alcoólicos reagem de forma diferente das pessoas normais.
Não temos a certeza da razão pela qual, uma vez atingido determinado ponto, muito pouco pode ser feito por ele. Não podemos decifrar a charada. Sabemos que quando um alcoólico se mantém afastado da bebida, o que pode fazer durante meses ou anos, suas reações são praticamente iguais às das outras pessoas. Com a mesma convicção, afirmamos que, uma vez tendo ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica, algo acontece tanto no sentido mental quanto no físico, que faz com que seja absolutamente impossível para ele parar de beber. A experiência de qualquer alcoólico confirmará irrestritamente esse fato. Enfatizando aqui que o problema todo é o primeiro gole, vamos para a página 53, né? Essas observações seriam acadêmicas e inúteis se nosso amigo nunca tomasse o primeiro gole, acionando assim o terrível círculo vicioso. Portanto, o problema principal do alcoólico está muito mais na sua mente do que no seu corpo. Se perguntar a ele por que ele começou seu último porre, é muito provável que ele apresente qualquer um de seus inúmeros álibis. Ele é uma fábrica de justificativa. Álibis é justificativa. Às vezes essas desculpas são até razoáveis, mas nenhuma delas faz realmente sentido diante da destruição causada pela crise da embriaguez de um alcoólico. Soa como um argumento de um homem que, ao ter uma enxaqueca, bate em sua própria cabeça com um martelo para deixar de sentir aquela dor. Se você chamar a atenção de um alcoólico para esse raciocínio ilusório, ele não o levará em consideração ou ficará irritado e se recusará a falar do assunto. Uma vez ou outra pode ser que ele diga a verdade. A verdade, por incrível que pareça, é, em geral, que ele não sabe, tanto quanto você, por que tomou aquele primeiro gole. Alguns bebedores têm desculpa que os satisfazem por algum tempo, mas no fundo não sabem mesmo por que o fizeram. Depois que essa doença realmente se instala, eles são um bando de desorientados. Há neles a obsessão de que algum dia, de algum modo, ganharão a batalha, mas muitas vezes suspeitam de que já perderam a guerra. Poucos percebem quando a verdade é nisso. Suas famílias e amigos têm uma vaga intuição de que esses bêbados são anormais, mas todos aguardam com esperança o dia em que o doente despertará de sua letargia e fará valer sua força de vontade. A trágica verdade é que, se este homem for um verdadeiro alcoólico, tal dia feliz pode não chegar. Ele já perdeu o controle. Num determinado ponto da vida de bebedeira de um alcoólico, ele passa por um estágio no qual o mais profundo desejo de parar é absolutamente inútil. Em praticamente todos os casos, essa terrível situação já existe muito antes que se suspeite. O fato é que a maioria dos alcoólicos, por razões ainda obscuras, perderam o poder de decisão diante da bebida. Nossa assim chamada força de vontade é insuficiente. O fato é que a maioria dos alcoólicos, por razões ainda obscuras, perderam o poder de decisão diante da bebida. Nossa assim chamada força de vontade torna-se praticamente inexistente. Somos incapazes, em determinados momentos, de trazer à tona em nossa mente, com força suficiente, a lembrança do sofrimento e humilhação vivido apenas um mês ou uma semana. Não temos qualquer proteção contra o primeiro gole. As quase inevitáveis consequências que virão após tomarmos até mesmo um só copo de cerveja não nos passa pela cabeça para nos intimidar. Se tais pensamentos surgem, são nebulosos e logo substituídos pela velha e familiar ideia de que dessa vez saberemos nos controlar. É a ilusão de controle. Há uma pane total no mecanismo de defesa daquela que nos impede de colocar a mão dentro de um forno quente. O alcoólico pode dizer a si mesmo, sem a menor preocupação: não vou me queimar dessa vez, então a sua saúde. Ou talvez nem pense. Quantas vezes algum de nós começamos a beber assim, despreocupadamente, e depois da terceira ou quarta dose, demos um soco no balcão do bar e dissemos para nós mesmos: pelo amor de Deus, como que eu fui entrar nessa novamente? Só para afastar desse pensamento, dizemos: bem, agora eu vou parar depois da sexta dose. Ou
Para que pensar nisso agora? Já falamos sobre isso em vídeos passados. Quando essa maneira de pensar já está inteiramente enraizada numa pessoa com tendência ao alcoolismo, é muito provável que ela já esteja fora do alcance da ajuda humana. E a menos que seja mantida presa, pode morrer ou enlouquecer para sempre. Esses fatos cruéis e aterradores têm sido confirmados por legiões de alcoólicos através dos tempos. Não fosse pela graça de Deus, poderia ter havido outros milhares de demonstrações convincentes. São muitos os que querem parar e não conseguem. Então, nós vimos que força de vontade não funciona, não adianta força de vontade no caso do alcoolismo, né? Eu preciso de ter boa vontade, não força de vontade, nessa admissão, nesse primeiro momento. E uma coisa importante que eu vou falar para terminar esse vídeo de hoje é exatamente a característica última que eu li agora aí na 54. O alcoólico está fora da ajuda humana. 14ª característica aí. E o importante frisar que há um período, há um momento em toda a carreira de bebedor que ele ultrapassa uma linha imaginária da onde ele poderia sair por si mesmo. O alcoólico ele vai bebendo, eu estava tentando fazer um gráfico aqui, o alcoólico ele vai bebendo até certo ponto. Só que ele ultrapassa esse ponto e chega a uma região onde ele não consegue voltar novamente e nenhum poder humano pode trazê-lo de volta. O que acontece é que muitos de nós ultrapassamos muito esse ponto de onde poderíamos ter saído do alcoolismo por nossa própria conta, né? Quando se pensa nisso, já está longe, então não consegue parar de beber. Ultrapassamos essa linha imaginária. É por isso que a gente precisa do espiritual. O programa de recuperação é um programa espiritual que somente um poder superior poderá nos trazer de volta a essa primeira região. Poderíamos chamar essa primeira região de sanidade. E aí chegamos à segunda região aqui, que é a região da insanidade. As regiões estão aqui paradas. A sanidade é a insanidade. O que acontece que no segundo passo nós vamos trabalhar isso. Nós viemos acreditar que um poder superior poderia nos pegar, como nos pegou na região de insanidade, e nos devolver, nos entregar de novo a sanidade. Né? Porque, como última característica aqui, a gente vê que estávamos fora da ajuda humana. E o livro vai apresentar somente no 5º capítulo uma outra característica do alcoolismo. Lá no 5º capítulo, na página 93, portanto, só no meio do livro que vai apresentar essa característica. Exatamente pelo preconceito, pela forma, né, que deve passar para outros alcoólicos. Lá no 93, diz assim um parágrafo, ó. A luminosidade aqui está um pouco ruim. Diz assim: o ressentimento é o agressor número 1. Ele destrói mais alcoólicos do que qualquer outra coisa. Do ressentimento, se origina toda forma de enfermidade espiritual, pois não estávamos apenas física e mentalmente doentes, mas estávamos espiritualmente enfermos. Quando a doença espiritual é superada, organizamos-nos mental e fisicamente. Me parece que até uma reflexão desses dias que a gente está fazendo esse vídeo. Então, também, como característica, né, podemos botar aqui como característica de número 14, a doença é espiritual. Os que gostam de aprofundar, já estão em condições para tal, né, os que estão iniciando, os neófitos, precisam de se dedicar a evitar o primeiro gole a qualquer custo e não evitar os encontros, as reuniões, né? Mas aqueles que já estão aprofundando um pouco mais até gostam de ler o que disse Carl Jung, né? Spiritum versus espírito, né? Porque álcool em latim é espírito, né? E usamos o espírito para vencer o espírito. Espírito versus espírito. Depois, se alguém quiser me pedir esse material do Carl Jung, a gente tenta achar, né? Mas é uma colocação legal. Então é isso.
A doença também é uma doença espiritual. Ultrapassamos essa linha imaginária, ou seja, não podemos, não se consegue, isso é uma característica do doença do alcoolismo, não consegue resolver o problema sozinho. É um fato estatístico. Os alcoólicos quase sempre, né, não conseguem sair do alcoolismo sozinho. Em outros aspectos na vida, quase a mesma coisa. O homem não consegue salvar a si mesmo. Por si mesmo, o homem só consegue se perder. Então, estamos fora da ajuda humana. Nenhum poder humano podia resolver o nosso problema. É importante aceitar isso, porque isso é base para aceitar o passo seguinte. Vamos fazer só mais um vídeo do primeiro passo no livro verde, talvez, e vamos já, daqui a 15 dias, começar o estudo do segundo passo. Tá? Então é isso aí, o primeiro gole é o que dá início, o descontrole no ato de beber, nós lemos hoje, dentro daquela progressão do alcoólico, é a doença da ignorância, é uma doença contagiosa, é uma doença que não faz acepção de pessoas, é uma doença irreversível, é uma doença progressiva, fatal, da ilusão mental, física e da negação. Beleza? Então vamos fazer só mais um sobre o primeiro passo, semana que vem, e já vamos para o segundo passo. Semana que vem, a gente vai ler lá a 17, a 18, a 19 lá e resumir tudo que nós vimos nesses 3 primeiros vídeos aí. Hoje foi um pouco corrido, meio atônito aqui, o equipamento deu problema aqui, mas foi aí o que deu para a gente fazer hoje. Muito obrigado a todos aí e até a nossa próxima oportunidade.